Vamos prosseguir, certo? Agora, finalmente, certo? Como que nós fizemos, nós já conseguimos construir a forma trigonométrica, certo? Eu vou fazer a construção da forma trigonométrica do número complexo, certo? Eu vou fazer essa construção aqui, beleza? Vamos pegar aqui, pessoal, o que nós já temos, tá? O que nós já temos aqui, certo? Para podermos fazer a nossa construção. Então, vimos anteriormente que se A igual a, se Z igual a A mais BI, isso aqui é um número complexo, qualquer, escrito na forma algébrica. Isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária, beleza? O que é que nós já calculamos? O que nós já aprendemos a calcular? Certo? Nós já aprendemos a calcular o módulo, certo? Então, olha só, quais são as coisas que nós temos? Nós temos, vou destacar de verde aqui, certo? Nós temos o número complexo, certo? Isso aqui nós já conhecemos, que é a forma algébrica. Do número complexo, o que é que nós já sabemos calcular? O que nós já sabemos fazer a respeito de um número complexo? Várias coisas, inclusive calcular o módulo que nós representamos por ρ, certo? O que é o ρ? Nós já fizemos aqui, né? Então, o que é o ρ? Eu fiz isso aqui de propósito, né? Olha só, o que é o ρ? Você tem um número complexo aqui, parte real, parte imaginária. Esse Z tem uma distância, ele tem a posição dele, né? Tem a distância da posição dele até a origem, certo? O tamanho desse segmento é o ρ, que é o módulo, que nós calculamos dessa maneira, A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada. E nós temos também o argumento. Nós temos o argumento θ. O que é o argumento? O argumento é o ângulo que esse número complexo forma em relação ao eixo real, certo? Aí, pessoal, o que acontece? O que acontece aqui, pessoal? Esse ângulo, nós conseguimos, que é o argumento, né? Me atrapalharam um pouco ali, porque o telefone tocou. Esse ângulo aqui é o argumento, certo? Nós temos algumas coisas que nos ajudam a determinar quem que ele é, certo? Nós vimos na outra aula, na aula anterior, que dado o argumento desse número complexo, o cosseno desse ângulo, né, que é o argumento, é a parte real dividido pelo módulo, certo? E o seno desse ângulo, que é o argumento, é a parte imaginária dividido pelo módulo, né? Graficamente nós temos isso aqui, certo? Então tudo isso nós já sabemos. Já sabemos calcular o módulo, já conseguimos detectar o argumento, né? Vamos dizer assim, através dessas relações. Eu tenho o cosseno, certo? Eu tenho o argumento, eu não sei quem que é, beleza? Então aí o que eu calculo? Calculo o cosseno dividindo a parte real pelo módulo, certo? E aí vejo na tabela quem que é esse argumento, beleza? E depois calculo a parte imaginária pelo módulo, certo? Calculo a parte imaginária pelo módulo, vejo, isso vai dar o cálculo do seno, aí eu vou olhar na tabela e ver quem que é o ângulo correspondente àquele seno. Achando o cosseno e o seno, eu consigo encontrar o argumento. Nós estamos trabalhando com ângulos de 30, 45, 60, múltiplos dos ângulos. Nós vamos trabalhar com múltiplos dos ângulos notáveis, beleza? Então eu quero deduzir a forma trigonométrica a partir disso, tá? Então eu fiz um esqueminha para poder deduzir isso para vocês, tá bom? Claro que eu sempre venho com a minha colinha, tá? Para não me atrapalhar. Então vamos lá, pessoal.
Então, olha só, o que nós sabemos? Vejamos, o que nós temos aqui, pessoal? Vejamos que, o que nós temos? Vejamos que, vejamos que, para Z é igual a mais BI, isso aqui é um número complexo, certo? Vejamos que para Z igual a mais BI, esse número ele possui um módulo. Vejamos que para Z igual a mais BI com módulo ρ, com módulo, isso aqui tem um módulo que eu posso calcular, certo? Esse número tem um módulo ρ, certo? Com módulo ρ e argumento, esse número ele tem um módulo e tem um argumento. E argumento. Certo? Então, olha só, vejamos que para um número complexo, Z igual a mais BI, esse número ele tem um módulo, esse número tem um argumento. Nós temos que os cosseno do argumento, o cosseno do argumento, conforme nós já sabemos, é igual a A sobre ρ, certo? O A sobre ρ. Pessoal, o A sobre ρ, o cosseno de θ ser igual a A sobre ρ, isso aí implica numa coisa. Isso implica... Vamos ver no que isso aqui implica. Vamos fazer um rascunho ali, certo? Vou fazer um rascunho aqui do lado, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, olha só, o cosseno de θ é igual a A sobre ρ, beleza? Posso escrever, então, A sobre ρ igual a cosseno de θ. Cosseno de θ, não é? Pessoal, A dividido por ρ é igual a cosseno de θ, não é? Certo? Beleza? Depois eu vou apagar isso aqui. O que significa? O ρ não está dividindo, ele pode passar multiplicando. Então o A não é a parte real? O A não é a parte real do número complexo? É. O A ele pode ser escrito como o módulo vezes o cosseno de θ. Certo? Beleza? Então, cosseno de θ ser igual a A sobre ρ, isto implica, certo? Esse ρ passa multiplicando, certo? Isso implica que A é igual ρ cosseno de θ. Certo? Beleza. E também temos, certo? E também temos seno de θ é igual a quem? Quem que é o seno de θ? Seno de θ é igual a B sobre ρ. Igual a B sobre ρ. Da mesma maneira, pessoal, o seno de θ não é B sobre ρ? Aí o que acontece? Escreva aqui, ó, B sobre ρ é igual a seno de θ. O B não é a parte imaginária? É, do número complexo. Mas o B sobre ρ é o seno de θ. Então o que eu posso fazer para isolar o B? O ρ está dividindo, passa multiplicando. Então B é igual a ρ seno de θ. Beleza? B é igual a ρ seno de θ. Então, olha só, vejamos que para Z igual a mais BI com módulo ρ e argumento θ, temos cosseno de θ igual a sobre ρ, que implica que A é igual a ρ cosseno de θ. E também temos que o seno de θ é igual a B sobre ρ, que implica certo? B
igual a ρ seno de θ. B igual a ρ seno de θ. Então, pessoal, o que eu tenho? Certo? B igual a ρ seno de θ. Pessoal, eu não tenho a forma algébrica do número complexo? Então, sendo assim, certo? Sendo assim, eu estou aqui meio que ditando, porque eu gosto de deixar organizado para vocês escreverem depois, certo? Sendo assim, Z é igual a mais BI, não é? A mais BI, que é igual a quem? Quem que é o A? Quem que é o A? Que eu acabei de achar uma outra forma de escrever o A. O A é igual a ρ cosseno de θ. E quem que é o B? Ρ seno de θ. Ρ seno de θ. Então, ρ cosseno de θ é uma multiplicação. Essa multiplicação dá origem ao A. E essa multiplicação, essa conta, forma o B. Certo? Dá origem ao B. O B não está multiplicando a unidade imaginária? Está. E aí, pessoal, eu acabei de escrever a forma trigonométrica do número complexo. Então, ρ é A, é ρ. Quem que é o Z? É ρ, é A mais BI, certo? Que é igual a ρ cosseno de θ, certo? Mais ρ seno θ, vezes Z. E aí, pessoal, nós vamos reescrever isso aí para deixar bem organizado, certo? Como que nós reescrevemos? O ρ não está multiplicando o cosseno de θ e o seno de θ? Está, então nós vamos colocar ele em evidência, certo? Então nós vamos escrever isso aqui, ó, reescrevendo, nós temos que o número complexo, certo? Um número complexo qualquer pode ser escrito da seguinte forma, igual ρ, coloca o ρ em evidência, abre parênteses, beleza? Ρ, cosseno θ aqui dentro, mais os livros usam a seguinte notação, eu vou acompanhar a notação dos livros. O ρ seno θ não está multiplicando I, o ρ foi para fora e eu vou colocar esse I na frente do seno de θ. Mais I seno de θ. Certinho? O que é isso que eu acabei de deduzir para vocês? É a forma trigonométrica dos números complexos. A forma trigonométrica de um número complexo. No caso Z aí, que é um número genérico, né? Então eu vou destacar aqui para vocês. Certo? Destaquei para vocês. E aqui, pessoal, forma trigonométrica certa? É trigonométrica de Z. Vou escrever de Z, certo? Z a gente sabe que é um número complexo, beleza? Então a forma trigonométrica de Z. Tudo bem? Acabei de deduzir isso para vocês. Deduzir de onde que vem o número, de onde que sai a forma trigonométrica de um número complexo. Vocês podem ver que foram 3 aulas para deduzir essa forma, né? Claro que eu sempre passo exemplos, né? Se eu fosse fazer tudo de uma vez, daria para fazer numa aula só, mas aí fica tudo... Se detalhado já é difícil de entender, eu particularmente acho difícil isso, tá? Imagina fazendo tudo corrido. Vamos lá, pessoal. Então, eu quero escrever 2 mais 2i na forma trigonométrica, tá? Para que serve isso? No começo, quando eu comecei a falar a respeito disso, eu dei uma dica, né? Dei uma pista.
Nós usamos os números complexos na forma trigonométrica quando fica muito complicado fazer as contas, fazer as potências de números complexos na forma algébrica. Por exemplo, se eu quisesse fazer 2 mais 2i elevado a, sei lá, 10. Particularmente nesse caso não é difícil, porque acaba recaindo numa coisa que nós já vimos. Mas pela forma trigonométrica, essa conta sai fácil. E vocês vão ver em seguida, a seguir, tá? Nas próximas aulas, beleza? Mas vamos continuar, né? Por enquanto eu só quero escrever esse número na forma trigonométrica, eu não quero calcular a potência. Para calcular o número na forma, para escrever a forma trigonométrica de um número complexo, eu preciso saber quem é o ρ e preciso saber quem é o argumento. Beleza? Certo? Esse número aqui, em particular, nós já sabemos quem que é o ρ, que nós já fizemos numa aula anterior exatamente esse mesmo número, e já calculamos o argumento dele, já dei a dica para vocês de quem que é. Quem não lembra, eu vou fazer de novo, vou repetir o processo de novo aqui, certo? Como se eu não soubesse quais são os valores, beleza? Então, o que eu preciso saber primeiro? Para poder escrever um número complexo na forma trigonométrica, eu preciso saber quem que é o ρ e quem que é o argumento, quem que é o ângulo. Não preciso desenhar, certo? Não preciso ficar fazendo isso aqui. Esse número particularmente, aqui ó, tem o eixo real, tem o eixo imaginário. Esse número não é 2 mais 2i? Ó, 2 aqui e 2 aqui, certo? Ele está aqui, ó. Tudo bem? Aqui. Aí você tem aqui o z, certo? Você tem aqui o ρ. Nossa, então, enfim, o ρ e o θ. Nós já calculamos isso aqui. Nós já fizemos esse cálculo, mas eu vou fazer de novo, beleza? O que eu preciso fazer então? O ρ. Quem que é o ρ? Estou com a fórmula dele aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado. Quem que é o ρ aqui? Então, nesse caso, é igual 2 ao quadrado, certinho? Mais 2 ao quadrado, certo? Então, aqui eu vou ficar com 2 ao quadrado, 4. Já fiz essa conta antes, certo? Eu só estou repetindo. Para quem, por um acaso, esteja com dificuldade, certo? Quem já viu, quem já sabe, pode tomar uma água, café. 4 mais 4. Beleza? Que é igual a quanto? 4 mais 4 é 8. Então isso aqui é a raiz de 8, não é? Só que aqui nós sempre devemos fazer a simplificação da raiz, vamos dizer assim, né? Fatoração da raiz, sei lá, não sei como é que chama isso. Ó, 8, vou pegar o 8, certo? 2, 4, 2, 2, 2, 1. Fechou. Como que eu consigo agrupar de maneira que eu tenha fatores que tem raiz inteira? No caso, 2 vezes 2, 4, não é? Não é 4 aqui? 2 vezes 2 é 4. 4 tem raiz inteira? Tem, que é 2, eu agrupo. Então eu vou ficar aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes 2. A raiz quadrada do 4 sai 2. Quem que fica lá dentro? 2. 2 raiz de 2. Beleza? Certo? Ok, então o módulo eu já tenho, né? 2 raiz de 2. O que falta eu fazer? Eu preciso saber quem que é o seno e quem que é o cosseno. Certo? Beleza. No caso, então, o seno desse ângulo, quem que é o seno? Não, eu vou fazer sempre cosseno na frente, tá? Não faz diferença, mas eu vou usar sempre o cosseno primeiro, tá? Para respeitar a ordem. O cosseno de θ é igual a quem? B sobre o ρ. Quem que é o B? Quem que é o B aqui no caso? Não, que B.
O A, desculpem, o valor é igual, mas tudo bem. É o A. É o A. O seno de θ é A sobre ρ. Quem que é o A? 2. Quem que é o ρ que eu acabei de calcular? 2 raiz de 2. Certo? Tudo bem? Aí, pessoal, eu consigo simplificar esse 2 com esse 2. Para melhorar. Raiz de 2, não, divido por 2, divido por 2. Eu estou dividindo esse 2 e esse 2 aqui. Então eu vou ficar com 1 aqui em cima sobre a raiz de 2. Certo? 1 sobre raiz de 2. Pessoal, eu quero ter raízes sempre em cima e embaixo número inteiro. O que é que eu faço? Eu multiplico pelo que eu tenho aqui embaixo. Aqui e aqui. Quem que eu tenho lá embaixo? A raiz de 2. Raiz quadrada de 2 embaixo, que eu vou multiplicar aqui, ó, do lado. Embaixo e em cima. Uma vez a raiz de 2 é a raiz de 2 mesmo. Beleza? Raiz de 2 vezes a raiz de 2, pessoal, isso aqui tem uma propriedade. Isso aqui vem de uma propriedade, que é a seguinte, certo? Isso aqui tem um porquê disso, tá? Certo? Aqui, ó. Vou fazer aqui. Certo? A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B é a raiz quadrada de AB. Então aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada, certo? De 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Certo? E aí eu vou ficar com raiz quadrada de 2 em cima sobre 2. Né? Porque raiz quadrada do 4 é inteiro, né? 2. Beleza? Então cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Já está na cara que vai ser o 45, né, pessoal? Tá? Tem alguns truques que dá para saber se quando você pode calcular um ou só calcular o outro, ou fazer pela tangente, enfim, tá? Mas eu estou fazendo os dois. É até bom que vocês praticam esses cálculos aqui. E o seno de θ, pessoal, é evidente, né, pessoal? Vai dar a mesma coisa. Vai dar o B, né? O B é 2. O B é 2, certo? Então é 2 sobre o módulo. O módulo é o mesmo, né? Claro. Fazendo isso aqui, fazendo isso tudo de novo, eu vou chegar em... É a mesma coisa, né? Vai dar o mesmo resultado. Raiz de 2 sobre 2. Se o cosseno é raiz de 2 sobre 2, o seno raiz de 2 sobre 2, qual é o ângulo que satisfaz isso? O ângulo de 45. O ângulo de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, quem que é o argumento? Quem que é o argumento? Θ é igual a 45. Então, pessoal, acabei de encontrar o argumento. Então, o ρ é raiz de 2 raiz de 2 e o θ é 45. O que eu tenho que fazer? Escrever a forma trigonométrica agora, que falta. Então, Z é igual. Quem que é o ρ? Que vem aqui. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Vezes cosseno de 45, certo? Cosseno de 45 certo? Mais e seno de 45 graus. Acabou. Você já escreveu a forma trigonométrica do número complexo. Agora, pessoal, eu vou fazer que a hora já são 24 minutos de gravação, tem que tomar cuidado para não estourar o tempo. Tem uma sutileza aqui. Será que, se dado o número complexo escrito na forma trigonométrica, eu consigo subir para o número anterior? Consigo. Vou fazer uma prova real aqui para vocês, beleza? Não é para vocês fazerem, não é necessário ficar fazendo as provas reais nos exercícios, mas eu acho bom pelo menos uma vez eu fazer. Dado esse número aqui,
Eu quero voltar lá para cima, certo? Olha só, quem não quiser copiar, nem copia. Não precisa mesmo, eu só quero fazer uma vez para mostrar. Olha só, 2 raiz de 2. Beleza. Quem que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, né? Mais. Quem que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Não está aí na tabela? O i aqui, né? Vezes o i, certo? Não posso esquecer. Isso aqui é uma multiplicação, não é? Então é distributiva, certo? Tudo bem? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre... Olha que palavrão que virou isso aqui, né? 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Certo? E a mesma coisa aqui, vai dar o mesmo resultado, né? Que é a mesma coisa e essas coisas são iguais. Mais i 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Olha só. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Esse 2 com esse 2 de baixo vão para o espaço, esse 2 de baixo vão para o espaço. E aí eu vou ficar com raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz quadrada de 4. Mais i raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz quadrada do 4. I raiz quadrada do 4. Qual que é a raiz quadrada do 4? 2. De novo. 2 mais i vezes 2. Beleza. Esse i eu não posso mandar para outra banda lá? Para outro lado? Aqui, ó, multiplicar, inverter a ordem? Posso. Então isso aqui fica igual a isso aqui, ó. 2 mais 2i. Que é o número complexo do exercício. Certinho? Então, pessoal, vou gravar logo uma aula só dando exercícios para vocês, falando vários exemplos a respeito de forma trigonométrica dos números complexos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.